Mas daí, dentro do como tocar violino, é bem distinto, né? Foi bem do início, questão musical, conhecendo o violino. Então, assim, já foi desde o início, né? Sabendo que parte faz o quê, porque que ele, a vibração, onde que ele resulta. Então, foi bem distinto do que simplesmente chegar lá, pegar o violino, ó, coloca um dedo aqui, um aqui, e tenta fazer isso, né? Isso a gente teve no 10º módulo, a gente começou a usar dedos, então Sim. é bem distinto. Você tem uma base de preparação já bem diferente. Uhum. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui para a gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Então, professor, assim, hoje eu estou com 29 anos e eu sempre gostei do violino, eu sempre gostei, eu sempre fui muito próximo da música folk, assim, sabe? Não no folk americano mesmo, o folk é naquele sentido que usa violino, gaita de foles, flauta. Então eu sempre escutei isso muito na infância. E eu sempre gostei muito do violino, tanto na questão da música clássica. E eu tenho na minha família, por exemplo, meu pai é músico, né? Eu sou aqui do sul, Itapejara do Oeste. A gente fica, deixa eu ver, alguma cidade que é referência, sei lá, 30 quilômetros de Pato Branco. Não sei se você já ouviu falar de Pato Branco. Do ladinho pertinho de Foz do Iguaçu, Sim, dá uns 200 km de Foz do Iguaçu. Então aqui tem um gênero musical muito forte. Sabe aquelas bandinhas? Não sei se tu já ouviu aquelas bandinhas que tem um estilo meio alemão. Então meu pai fez parte de umas por muito tempo. Então ele sempre tive a música em casa, mas ele nunca teve paciência para me ensinar. E eu sempre gostei do violino, que é seu um, pai um toca instrumento toca que o quê? meu pai toca violão, trompete e, e ele é cantor, né? Daí ele, por exemplo, ele canta na igreja aqui é a comunidade católica, né? Então, e eu sempre tive uma proximidade muito grande com isso, mas não com os instrumentos que eu queria, porque aqui o pessoal tem muita facilidade, muito acesso, por exemplo, a aula de gaita, o acordeon, né? A gente chama de gaita aqui no sul, o próprio violão e tudo mais. Mas o violino era um pouco mais complicado, sabe? Então eu tive muita dificuldade de ter esse acesso quando eu era mais jovem. E daí, nem um ano atrás, eu falei, cara, eu tô postergando esse sonho do violino já há muito tempo, sabe? Desde 2016, 17, para ser sincero contigo. Eu já vinha planejando, assim, para começar a fazer. Que daí a minha vida deu uma mudada e tal, consegui ter uns recursos a mais. Falei, tá, agora eu consigo fazer isso. Mas fui postergando, empurrando com a barriga, os anos foram passando, tarará. Falei, não, chega, tá na hora de tomar uma decisão. É agora ou nunca, senão a gente vai ficando muito velho, a dificuldade de aprendizado é maior. Falei, então, vamos começar. Daí, aqui na região, aqui nos municípios vizinhos, até tem professor. Eu tenho um conhecido meu que é um ótimo violinista, mas ele não está lecionando. Então, eu falei, poxa, daí é sacanagem também, né? Você é meu amigo e não vai me ensinar. Mas tudo bem. E daí aqui, tipo assim, a gente começa a ter contato maior, e tem as escolas de música muito boa aqui, mas é aquela coisa, sabe? Que nem a gente viu já, eu já vi você comentando em algumas aulas, aquele método Suzuki, padrão, tudo mais. Eu até comecei, mas assim, daí eu conheci o curso, o seu curso pelo YouTube. Daí eu falei, poxa, tá aqui uma oportunidade. Eu participei da Semana do Violino, né? Foi feito. Foi em maio, eu acho que se fez.
se eu não me engano. Isso, foi. E eu falei, poxa, vou juntar os dois aí. Daí eu estava começando a fazer as minhas aulas aqui no município aqui. Aí eu falei, mas vou fazer os dois. Daí comprei o teu curso, comprei o violino e tal. Daí acabei desistindo da aula presencial. Fiquei só com o teu curso mesmo, que é onde eu tô hoje, Legal. né? E esse que você fazia presencial era Suzuki, então era só Suzuki mesmo, só aquele negócio de tocar, tocar. É, é que assim, na verdade ali, eu pensei, cara, eu tenho que tirar um termômetro, né? Eu não tinha comprado o violino ainda, eu tenho que tirar um termômetro de como que é o instrumento, se ele realmente é para mim. E eu falei, tinha umas 4 escolas de música aqui. E eu, pra ser sincero, fui tipo assim, digamos, na que não é tão especializada no violino. Porque eu vejo que eles têm bastante aluno criança. Então vai ver por isso também ela usa bastante o Suzuki, que pega lá a criançada, talvez seja mais fácil, não sei qual que é a ideia. E, e daí talvez seja por isso também que ela trabalha lá no Suzuki. E daí eu falei assim, tá, legal, gostei do instrumento, fiz lá uns 2, 3 meses de aula com ela. Mas era basicamente isso, né? A gente estava lá no Suzuki, daí, assim, eu via como, tipo, as aulas iniciais nossas aqui no curso tinham um aprofundamento mais a respeito do instrumento, sobre tu iniciar corda a corda. Lá não, lá já tinha, tipo, já comecei aprendendo nota si, dó e ré ali, parará, e daí ia pro mi, fá, sem muita explicação de onde colocava o dedo, tipo, por que que colocava o dedo lá, né? Que nem a gente vê no curso, né? Essa diferença de um dedo, por exemplo, dá basicamente um tom. Então a gente não tem essa parte, assim, não tive isso, né? Nas outras escolas provavelmente teria, são escolas mais especializadas na música erudita, com violino, violoncelo e tudo mais, mas daí eu acabei ficando só com o curso mesmo aqui. Sim, até na verdade assim, né, toda essa metodologia Suzuki funciona, assim, eu sou um pouco contra, né, mas não quer dizer que não funciona, é que funciona de uma outra forma, na verdade, né, inclusive tem estudos, né, hoje em dia, mais recentes, né, sobre o aprendizado adulto, é totalmente diferente do aprendizado de uma criança, né, assim, a criança aprende desse jeito mesmo, faz assim, vai colocando e vai fazendo, a criança, tipo, gosta de mexer nas coisas, né, gosta de tipo, é curiosa Aham. ali, vai meio que no intuitivo, assim, né? Mas tem um cara, inclusive, que é referência, né, assim, de ensino para adultos, né? Ele pesquisou muito, tal, é lá de fora, lá, tal, um cara estrangeiro, e lá dos Estados Unidos, e ele fala que, assim, o aprendizado adulto, a grande diferença é que o adulto não basta aprender, ele quer saber como que ele vai fazer aquilo e por que que ele está fazendo aquilo. Então a criança não, a criança você fala, põe o dedo aí, faz assim, então a criança faz e sai tocando uma música lá tudo feio, mas sai tocando e para ela é isso que ela quer mesmo, tal. Então por isso que eu particularmente não acho que funciona tão bem, sabe, o Suzuki com adulto, porque é uma metodologia literalmente criada para crianças, assim. A Suzuki foi criada dessa forma, né, para crianças a partir dos 3 anos. Então, até aqui no Brasil, as primeiras músicas ali, muita gente não conhece tanto. Tipo, Brilha, Brilha, Estrelinha, todo mundo conhece e tal. Mas, assim, tem outras músicas lá que são infantis, mas aqui no Brasil não é tão famoso. Mas lá, pra eles, é muito famoso, cara. No Japão, todas as crianças sabem todas aquelas músicas, porque canta na escola, canta em casa e tal. Então, na verdade, eles não estão lendo, não estão ali se preocupando em ler a partitura e tal. Só tá falando assim, ó, o que você canta é isso daqui. Mas a criança vai na repetição, né? Então, assim, esse aprendizado eu acho meio fraco, assim, para adultos. Então é por isso que eu criei realmente uma metodologia mais profunda, assim, que é como a gente estuda de forma assim, para quem quer seguir profissionalmente, a gente estuda assim, não é, assim, óbvio que tem muita gente que é profissional e começou com o Suzuki, mas porque começou a tocar com violino 3 anos, com 4 anos, né? Então, mas assim, para adultos funciona muito melhor quando a gente entra nesse lado mais racional, mais técnico, né? Entender por que que eu vou colocar esse dedo aqui e não aqui, né? Assim, a diferença que existe. Mas como que eu passo o arco em uma corda e na outra corda, a altura do cotovelo, o movimento. É impossível falar para uma criança, falar, ó, o arco tem que estar paralelo ao cavalete, você vai fazer esse movimento assim. Cara, assim, a criança tá nem aí para isso daí. Então, realmente é difícil, assim, mas é uma metodologia muito utilizada aqui no Brasil, mas, inclusive com adultos, mas não é o ideal, assim, sabe? O ideal, quando você tem um ensino realmente especializado, né, no lado adulto, que é meu foco é sempre conversar com adultos, né? Assim, a minha linguagem no canal não é para criança, né? Eu não fico lá, oi, tudo bom? Você vai, você não fico Uhum. falando assim. Eu falo igual eu converso com um amigo meu, assim, e tal. Então, não é comunicação para criança. E aí, com isso, acabei moldando, né, realmente, assim, essa forma de ensino mais racional, um pouco mais profundo, né, nesse lado técnico,
Porque aí você entende, por que que eu estou fazendo isso, como que eu vou fazer e tal, qual que é o próximo passo, sabe? Você sabe todo o processo e aí você vai passando realmente, né? Então faz total diferença mesmo. Não, mas é isso mesmo, é bem contundente isso, porque sempre que eu estou tentando aprender alguma coisa, eu quero saber o porquê que chegou naquele resultado. Então é normal realmente isso, é bem verídico. Sim. E eu lembro que você falou que assistiu a Semana do Violino e tal, aí entrou no curso. Quando você entrou no curso, assim, de primeiro você já estava tendo esse contato lá no Suzuki e tal, lá na escola e tudo mais. Assim que você entrou, você notou que tinha uma coisa diferente ou ainda não tinha notado, assim, que era uma forma de ensino diferente? Não, na hora, né, muito claro, porque na verdade eu tinha feito acho 3 ou 4 aulas só lá, eram semanais, né, então eu ainda usava o violino lá da escola mesmo, para até ter tempo de pensar do que eu pedi a tua ajuda, depois tua orientação, uma ideia de comprar o violino. Mas foi muito distinto, né? Porque lá é uma coisa muito engessada, deu para notar assim que é para um público diferente. Eu acho que ela deve ter muito pouca demanda de alunos de violino da minha idade, eu imagino. Até porque eles devem procurar as outras escolas lá, talvez. Mas daí, dentro do como tocar violino, é bem distinto, né? Foi bem do início, questão musical, conhecendo o violino. Então, assim, já foi desde o início, né? Sabendo que parte faz o quê, por que que ele, a vibração, onde que ele resulta. Então, foi bem distinto do que simplesmente chegar lá, pegar o violino, ó, coloca um dedo aqui, um aqui, e tenta fazer isso, né? Isso a gente teve no 10º módulo, a gente começou a usar dedos, então Sim. é bem distinto. Você tem uma base de preparação já bem diferente. Uhum. Sim. Não, e eu acho que realmente, assim, infelizmente ainda é, né, meio que um clichê, assim, né? As pessoas pensarem que, tem uma idade, assim, para aprender violino, né? Assim, se eu tenho um filho, eu posso colocar ele para tocar violino. Agora eu não posso, porque eu já sou adulto, sabe? Assim, muita gente ainda pensa dessa forma, né? E às vezes fica nessa igual você ficou, né? De tipo, anos que você já tinha falado assim, pô, vou aprender a tocar violino. Mas ficava ali, né? Assim, a coisa ia postergando, ia postergando. Quando você viu, passou anos, né? Muitos anos. Quase 10 anos, né? Assim, de É diferença verdade, entre, faz entre 10 anos. você querer fazer e você realmente começar, né? Imagina se você estivesse tocando desde lá de 2015, 2016, É, hoje já estaria em outro nível, né? com certeza. Então, a gente tem muito essa limitação, assim, né? Mas foi colocado, né, na sociedade isso. Então, eu acho que até parte do meu trabalho hoje é trazer isso, mostrar que, pô, não tem idade, assim, você pode começar com qualquer idade e vai dar certo, assim, se você fizer a parada tal, bonitinho ali e tal. Óbvio que, não, mas eu quero tocar profissionalmente, pô, aí realmente é mais difícil, porque precisa ter anos de estudo. Então, assim, quando você começa mais cedo, é mais fácil você conseguir desenvolver esses anos, né? Uhum. Mas ainda assim, tem casos de músicos profissionais que começaram mais tarde. Começaram aos 20 anos, tem casos, assim, por exemplo, de músicos profissionais que começaram mais tarde. Principalmente aqui no Brasil é mais comum assim, né, entre aspas. Mas fora daqui é muito mais difícil mesmo, porque aí, tipo, na Europa, na Ásia, tal, no Japão, a galera começa a tocar violino mesmo sem ter interesse, né? Assim, criança mesmo, eles colocam lá porque muda muito mais na vida, né? É tipo colocar para fazer karatê, né? A gente tem meio que essa mentalidade hoje, assim, de a criança tem que fazer atividades. Aí você coloca natação, coloca no judô, no karatê e tal, assim. Ela não vai necessariamente se tornar um nadador profissional, não vai virar um judoca profissional que vai para as Olimpíadas e sei lá o quê. Mas ela vai ter essa atividade, né? Assim, então aqui no Brasil ainda não Vai é desenvolver, comum, né? né? Não é comum a gente ver uma criança já sendo colocada para aprender música, assim, né? Principalmente violino, que é um instrumento mais complexo e tal. Mas, no geral, fora daqui do Brasil, realmente as pessoas começam mais cedo porque faz parte das atividades, né? E aí pode ser que desses aí, alguns realmente vão seguir profissionalmente. E aí fica difícil concorrer com esses, né? Porque aí começaram lá com 3, 4 anos de idade, e aí você começou com 20, eles já estão 16 anos na sua frente, né? Então, de prática, né? Então, daqui a 16 anos, talvez você chegue no mesmo nível. Mas aí você já é adulto, então 16 anos vai ser realmente quando você estiver lá com seus 30 e pouco, 40. Então, por isso que é difícil pensar no âmbito profissional. Mas para aprender a tocar bem, tocar em casa, tocar as músicas que você gosta, tocar na igreja, tocar para os amigos, fazer uma surpresa, né? Assim, tocar para noiva, para mulher, para filha, para mãe e tal, assim, cara, assim, isso aí é super possível em qualquer idade.
Então, mas é que as pessoas, infelizmente, têm ainda essa visão, né? De, sou velho demais, tal. Cara, eu já recebi aluno, assim, de 30 anos falando, sou velho demais para tocar violino. E já recebi alunos de 60, de 70, que também achavam, sou velho demais para tocar violino. E todos estão tocando, assim. E às vezes o aluno tem, sei lá, 20 anos e acha que é velho demais para tocar violino. Então, assim, é um negócio que foi Uhum. colocado, cara, muito profundamente mesmo, assim, as pessoas começavam a falar disso, não, tem que aprender música quando é criança, tem que aprender música quando é criança, e aí ficou nisso, assim, e as pessoas deixam de realizar o sonho mesmo, porque acha que não dá para aprender mais, mas não existe, né, assim, se você tem o cérebro funcionando, dá para aprender qualquer coisa em qualquer momento da sua vida mesmo, né? É uma questão muito cultural, eu acho, do país, infelizmente, porque assim, eu vejo no meu. Aqui é um município de interior, né? A gente é bem interior aqui, mas assim, dá para afirmar que a gente nunca teve um contato com alguma coisa mais assim, consolidada de projeto nesse aspecto quando era criança, né? Seja na escola, projeto social, tanto que agora eu tenho um cargo na prefeitura aqui do município e, e a gente tem dos diretores, né, dos setores da prefeitura aí, secretarias de educação, lazer. A minha não é dessa área, mas eu tenho um contato muito próximo. E o pessoal lá, inclusive, pediu minha ajuda para fazer alguns editais dessas leis de incentivo à cultura do governo federal, agora que Sim. teve, né, que veio o Blanc e tal. E a gente fez um projeto muito legal para aulas de violino. Porque eu fui descobrir que o município tem lá uns 8 violinos em condições razoáveis, Ó, estão lá abandonados, sim, né? Foi comprado naquelas fanfarras infantis e tal, está lá abandonado. Eu falei, não, vamos utilizar isso, porque a gente nunca teve essa oportunidade. Então, é muito natural que a gente não tenha esse contato. Ou quando tem algum contato musical, foi que nem os meus amigos. Eu tenho muitos amigos que são músicos hoje, mas é que nem eu falei, um acordeon com uhum, violão, sim, né? Eu mesmo tinha em casa e nunca aprendi. Então, assim, é uma questão meio que nem se falou, cultural, não iniciar os alunos, as crianças, numa atividade musical, uma atividade esportiva diversa, porque mesma coisa educação física, joga uma bola e deixa pesar de se matar lá. sim, Não tem uma instrução para esportes variados, porque a gente perde muito talento, eu vejo, no Brasil por causa disso. com A gente não certeza. tem programas de identificação de talentos nos vários setores das artes ou dos esportes, por exemplo. Eu Uhum, acho que a gente perde muito, e na área da ciência, no geral, né? Porque às vezes a gente faz o quê? Trabalha com as crianças de uma forma padronizada na rede de ensino, sim, que é feita para ensinar aquele básico, aquele arroz com feijão, e às vezes a capacidade de desenvolvimento do jovem está em outro setor que ele não tem contato. sim, E a gente verdade. nessa acaba. Por isso que a gente é um país que não tem, de repente, não produz grandes músicos o tempo todo, não produz grandes Uhum, cientistas, e quando tem, às vezes ficam escondidos, porque não, né, não são tratados, assim, digamos assim, com o né? devido valor. Mas é verdade mesmo. E quem você vê, por exemplo, tendo destaque, por exemplo, no nosso caso, né, da música e tal, são, tipo, assim, normalmente crianças de uma classe um pouco mais alta, que aí desde pequeno foi colocado para aprender a tocar violino mesmo, pagando lá uma aula particular e tudo mais, tal, com os melhores professores e tal. Aí é esse daí que se desenvolve, né, assim, porque a gente realmente não tem muito no nosso padrão, né, assim, normal, né, no sistema público, por exemplo, um acesso a esse Não, tipo de infelizmente educação. não. Sim. Beleza. E hoje, agora assim, com esse tempo que você tem com o violino e tudo mais, o que que você acha que é a parte que faz maior diferença no aprendizado, assim, tipo, pensando, olhando para você iniciante e para você hoje e falar assim, ó, isso aqui acho que é o mais importante para quem está começando. Ah, cara, assim, é difícil dizer, mas eu acho que paciência. Paciência. Tem que ter paciência, sabe? Eu sou uma pessoa que me considero bastante resiliente, mas tem momentos que tu pensa, poxa, cara, assim, eu não sei, em algum lugar na minha vida eu vi que um tempo para tu conseguir fazer uma música legal, sair assim razoavelmente era 2 anos. Eu não sei onde que eu vi isso, né? E daí agora eu comecei, acho que em maio, junho, comecei as aulas do curso. E eu falei, poxa, cara, mas será que tá tão devagar ainda? Será que, sabe? Mas eu acho que é paciência, cara, é resiliência mesmo, nesse aspecto de início de curso, sabe? Porque assim, que nem a gente viu em várias questões. Tem pessoas que vão ter uma mobilidade grande com as mãos,
vão ter pessoas que vão já sair na frente com uma questão de áudio, de ouvir as notas, os tons e poder identificar eles. Mas acho que sim, tudo isso chega num limite, que você não pode ir nas costas disso a vida inteira. E é assim, no geral, cara, é muita paciência, é você praticar, ter agilidade na mão, é você ouvir sempre aquele som para. Então, eu já notei, por exemplo, como eu trabalho muito com. Tenho um pouco de dificuldade mais ali na corda Mi, na corda e na corda Lá, eu tento sempre dar uma focadinha nessas notas. Eu noto como o Si, o Dó e o Ré, por exemplo, na corda Lá, eu já tenho um pouquinho mais de facilidade auditiva de identificar. Tipo, não, peraí, tá errado. Não, aqui é o Dó, não é o Ré. Então, o dedo tem que estar um pouquinho, tem que mudar um pouquinho aqui. Mas assim, eu acho que desse período que eu estou tendo as aulas, o diferencial que poderia pensar para alguém estar começando, cara, é paciência. Não adianta você começar e talvez tenha instrumentos até bem mais fáceis que em um ano você vai poder fazer uma apresentação já, mas não é com o violino. Não é com o violino, ele é um instrumento bem mais desafiador, assim, Sim. dos que eu tive o contato. Ah, e até por isso que realmente faz total diferença ter uma boa orientação, né? Assim, você vê que quando você começa mais ou menos, o resultado também é muito mais ou menos, né? E aí quando muda a orientação, tipo, o resultado também fala, pô, é ruim ainda, né? Mas já tá melhor. É, Então, mas o violino é muito ruinzinho assim mesmo, de evoluir, né? Quem fala esse negócio de 2 anos e pouco aí e tal, é o David Garrett. Ele fala que tem uma entrevista dele muito famosa, né? Que assim, chama, sei lá, em inglês, assim, é a entrevista mais sincera de violino que você já viu. E aí, a repórter pergunta pra ele, fala assim, que mais fez você se apaixonar pelo violino no começo, né? Que ele começou criança também, lá com 6 anos, sei lá. E aí ele fala, cara, no começo você não se apaixona pelo violino. Porque o som é estranho, é tudo desafinado, é muito difícil, sai que feio. bonito. Ele falou assim, você é apaixonado pela música. E aí, através desse amor pela música, que você vai ali ganhando a resistência, né, de tocar mais, de praticar mais. E aí ele fala, em média, assim, com 2 a 2 anos e meio, você começa a ter um som menos ruim. E aí começa a ter um som mais bonito, começa a tocar umas músicas e tal. Então, realmente, assim, é um processo muito lento, né? Se você for pensar com outros instrumentos, Dois pô, anos. violão, cara. Violão, se você pegar o violão assim em uma semana, praticar ali todos os dias ali com aquele basicão ali, você aprende a fazer 3 acordes. Com 3 acordes você toca 80 músicas. E É aí, verdade. principalmente se for Legião Urbana só tem 3 acordes. Aí, então assim, é muito contrastante assim. O violino realmente tem muito detalhe, né? A técnica é muito específica, só para produzir um som assim, né? Só para passar o arco e fazer um som limpo. Pô, é um trabalhão, né, para conseguir isso. No teclado, no piano, você senta lá, apertou a tecla, pronto, já tem um som É, certinho, né? Então, assim, realmente um pouco ingrato o violino, né? Mas eu acho que também isso, de certa forma, é bom também, né? Porque, assim, primeiro que aí tem menos pessoas, né, estudando violino e querendo tocar bem, e aí você meio que está fazendo parte, né, de uma parada, pô, é uma parada especial, pô, assim. Se fosse é mais tocar uma elite. violão, se fosse tocar violão, um monte de gente toca violão aí. Agora, tocar violino, caraca, assim, quem você conhece que toca violino, que chega em você e fala, não, eu toco, você tem um amigo, né, que você tem realmente. E nem é Mas, muito próximo ainda, né? sim, então, agora violão, se você perguntar no seu Instagram lá, quem toca violão, vai chover gente que toca violão. Então, é doido assim, né? Mas é um instrumento muito difícil, mas eu acho que de certa forma isso traz pra gente mais uma gratificação maior, sabe? Quando você consegue, tipo, cara, mesmo que você consiga tocar assim, o básico ainda ali, né? Assim, tal, ainda meio ruim e tal, mas isso significa muito mais pra você pelo caminho que você passou, né? Do que, por exemplo, tocar 80 músicas no violão. Sabe? A pessoa que toca 80 músicas no violão lá, com os mesmos 3 acordes e tal, fica, beleza, tô tocando aqui e tal. Agora você não, cara, você conquistou a primeira música, você fala, caraca, tô tocando violino, tá saindo alguma coisa, sabe? Então eu acho que é muito diferente, assim, né, o resultado que a gente tem, porque é um instrumento muito difícil mesmo. Inclusive, na verdade, assim, esse diferencial foi o que sempre me fez gostar do violino. Que, por exemplo, hoje eu vejo assim estilos de música que eu ouço muito, né? Do sertanejo. Eu sou uma pessoa que gosta muito do country americano. Sim, Eu gosto da música nativista que é da nossa região do sul, né? Aqui do Rio Grande. Então, assim, são estilos de música que eu gosto de ouvir e que eu vejo, caramba, quando uma tem um violino, que diferencial que fica aquilo.
É. né? Cara, como muda o aspecto da a música, parece que ela fica muito mais forte, parece que ela te pega muito mais. E até nós tinha comentado dos ambientes da igreja, aqui na região eu conheço vários violinistas, e eu vejo, assim, muitas missas que o pessoal desenvolve, assim, missas importantes, da época da Semana Santa e tudo mais. Ninguém é interessado em participar, por exemplo, da liturgia ali, dos cânticos. E é impressionante quando um violino começa a Dá outra trabalhar com cara, né? nossa, muda, é que nem se tivesse um órgão dentro de um Sim. ambiente desse. Porque dentro, por exemplo, do universo ali da igreja, a gente sabe que é uma coisa um pouco mais espiritual o negócio. Então, Uhum. quando você consegue como pegar alguém que canta bem, por exemplo, tu põe um violino junto, é espetacular. Eu acho que É. assim, as pessoas saem de lá com outra alma. E assim, o dia a dia também, sabe? Eu tenho muitas músicas que eu gosto, de filmes, de trilha sonora e tal. Esse dia eu estava tentando fazer até a música do Gladiador, assim, no violino. Eu falei, cara, é outra coisa, sabe? É outra coisa. É um instrumento que é. E é por isso que eu sempre falei, não, tem que aprender, porque violão, um monte de gente sabe. Sanfona, um monte de gente sabe. Guitarra, um monte de gente sabe. Mas violino é pouca gente que sabe. Então, quando tu tá lá, tu tem um diferencial. Não, o seu currículo vai lá pra cima, né? Não, toco violino, pô, toco violino. E todo mundo sabe que violino é Exatamente. difícil, né? Quando você fala assim, tô aprendendo violino e tal, a pessoa já responde automático, fala assim, nossa, violino é difícil, né? Eles falam, é É, difícil mesmo, mas tô lá, tô tocando. isso aí. Não, legal. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. Como que você organiza hoje aí, Léo, seu estudo, assim, de tempo mesmo? Como que é a sua rotina? Você consegue pegar todo dia, não pega? Quanto tempo? Então, eu tenho um dia a dia quando estou trabalhando bem corrido, sabe? Eu saio de casa cedo, tipo, 7h30, por aí, trabalho, porque eu trabalho no município, mas eu moro no interior. Eu gosto de morar, eu adoro a vida de campo. Então, eu tenho um tempo de deslocamento e tal, até o meu local de trabalho, que sempre me tira um tempinho aí extra. Então, eu saio muito cedo de casa e volto muito tarde. Mas eu sempre tento tirar, assim, sabe, de 40 minutos a 1 hora por dia para fazer. O problema é que essa 1 hora, ela é cheia de distrações. Ainda mais quando você está aí com o computador aberto, com o celular, ali para usar o metrônomo para assistir a aula, deu um intervalo, sabe, que ela esticado na lombar. Pá, deixa eu ver uma notícia aqui, deixa eu ver um negócio no Instagram aqui. Pá, quando vejo, já foi 15 minutos perdido. Então, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema que eu preciso corrigir. E assim, claro, não é todo dia. Eu vou te falar bem a verdade, fim de semana é bem raro pegar alguma coisa, às vezes no sábado. No sábado é uma coisa que eu. Por isso que assim, dificilmente eu participo das lives, porque Aham. até das aulas que você faz, né? Que geralmente estou corrido e tal. No fim de semana, dificilmente também estou por casa. Então é mais difícil. Mas assim, de segunda, vamos dizer, de segunda a quinta-feira é meio que sagrado
40 minutos a 1 hora. Assim, quando eu perco um dia, eu tento compensar em outro. Sabe? Mas assim, é sempre que eu te falei, né? 40 minutos a 1 hora, mas assim, Sim, tem umas vai, tô pausas ali no meio rapidão, ali e tal. Só Cara, que tem eu uma parada de estudo, aquele técnica de Pomodoro, já viu sobre? já, Que já eu, é, eu, é, eu, eu aplicava no meu trabalho isso, porque eu então, também tinha é medo bom do isso, problema. de repente, pro estudo do violino, você falar assim, cara, vou focar aqui, tipo, 25 minutos diretão, aí depois tem 5 minutos de pausa. Aí você, nesses 5 minutos aí você põe no cronômetro, põe lá no celular, cronômetro, 5 minutos. E aí você vai ver notícia, vai ver Instagram, vai ver as coisas e tal. Acabou os 5 minutos, volta pro violino, sabe? Acho que isso, de repente, pode ajudar a manter esse foco Sim. melhor. Não, eu comecei a fazer isso, inclusive no tempo que eu pego o celular, no tempo que eu estou fazendo, eu tento desligar aqui o Wi-Fi, desligar a rede móvel, tudo. Uhum. Que daí eu aproveito e faço o quê? Vou lá praticar a localização das notas no Sim, pentagrama, legal. por exemplo. Uhum. Então, eu sempre tô tentando otimizar, mesmo esses intervalos de descanso, Sim. né? Porque, assim, como eu não tenho muito tempo disponível, tem que tentar otimizar esse que eu tenho. Uhum. Então, é mais ou menos nessa toada aí, hoje em dia, como é que tá. A minha grande dificuldade, talvez, hoje no estudo, eu até tinha separado um tópico aqui para falar contigo, é que, assim, o que acontece? Eu, por exemplo, hoje estou lá praticando a escala de sol. Algumas coisas lá de trás, que eu parei de praticar e não voltei mais, talvez se percam. Por exemplo, as ligaduras, Uhum. né? Ontem, fazendo escala, eu notei que algumas passadas de corda não estava legal. A própria identificação das notas, depois do desafio, eu deixei um tempão, cara, sem ver, acabei esquecendo tudo. Então, às vezes, eu precisaria dar uma dividida, uma ou duas vezes na semana, para pegar algumas coisas lá de trás. Tipo uma Mas revisãozinha, também assim, e tal. mas também é difícil de identificar no que eu estou falhando lá atrás. Uhum. Porque, assim, cada vez a gente vai acumulando mais módulos para trás, e chega uma altura que, por mais que, tipo assim, eu ali quando eu comecei ali no quarto dedo e tal, cara, eu fiquei ali, sem brincadeira, acho que fiquei uns 30 dias, assim, tentando tirar, sabe? Então, algumas coisas a gente acaba esquecendo lá de trás, e a gente Sim. nem sabe mais no que tá mal lá atrás. Então, talvez essa autoavaliação, eu precise pegar algum método para saber, de repente você tem, né? Uhum. Para saber, poxa, alguma coisa aqui não tá legal, tu precisa voltar Cara, aqui. você pode organizar isso. Eu até ia perguntar, inclusive, sobre questão de, aqui você sente de mais dificuldade hoje, assim, mas acho que essa é uma dificuldade legal pra gente falar sobre. Que é de, assim, o que eu sempre costumo falar para os alunos é para não deixar de fazer o que já foi passado. Mas não precisa ser assim, 2 dias na semana, pegar e fazer um monte de coisa. Cara, assim, na verdade, assim, é pegar ali os 5 minutos iniciais que você vai começar a tocar no dia. E aí pega assim, faz uma seleção mesmo, escolhe lá no curso, né? Pega lá, sabe, aqueles exercícios que você mais sofreu para fazer, dos exercícios iniciais. Tipo, sei lá, com saltos de semínimas, com quarto dedo, né? Que usa os 4 dedos e tal. Ligaduras, pega lá daquele modo, acho que é o modo 9, né? De ligaduras e tal. Pega só os mais difíceis, para dar 5 minutos, assim, sabe? Sim, entre 5 Uhum. a 10 minutos, vai, vamos colocar. Então, tipo aquele de ligadura que é só com colcheias, né? Esse é Assim, difícil, assim, pra fazer bem feito, né? Tô falando, né? Então pega assim, os exercícios, o top, sei lá, top 8 exercícios mais difíceis que você passou até agora. E passa a colocar eles todos os dias de prática. E aí, todos os dias de prática, você usa ele primeiro como aquecimento, porque você vai começar ali, faz na sequência que aparece no curso, né? Então, assim, os primeiros são mais fáceis do que os últimos, né? Então, mas como você vai pontuar alguns deles, né? Então, assim, os primeiros, mesmo os mais difíceis, os primeiros mais difíceis são mais fáceis do que os últimos mais difíceis. Então, vai ser meio que gradual. E aí você faz isso como aquecimento para você também. Tipo, com corda solta, tal, vai colocar lá, tal, vai organizar a ligadura, vai pensar nos saltos, né, tal, refazendo isso diariamente assim, mas rápido. Porque aí isso, primeiro, vai ser bom para você já começar a tocar o módulo que você tá mais aquecido, mais, sabe, mais encaixado realmente as coisas. E segundo, de prática mesmo para não deixar isso ficar ruim, de não deixar passar e ficar ruim porque você não está fazendo nada disso. Até porque vai usar, né? Assim, vai passar da escala de sol maior, vai entrar nas músicas em sol maior, e aí vai ter ligadura, vai ter quarto dedo, vai ter coisas lá no meio que você tem que aplicar, que tem que estar em dia, né?
Então, por isso que é importante sempre fazer assim um aquecimento legalzinho, sabe? Então, cria essa rotina com os seus exercícios top 8 exercícios mais difíceis. E aí você liga o metrônomo, faz um na sequência do outro mesmo ali, passa e, cara, assim, 5 a 10 minutos você já fez tudo. E aí vai para a escala ou para o que você estiver fazendo realmente de exercícios mais técnicos naquele momento, né? Mas isso vai ajudar a manter. Então, acho que vale a pena realmente, sabe, organizar um aquecimentinho, assim, para todos os dias fazer e com o metrônomo, com técnica, pensando em todos os detalhes mesmo. É, inclusive tem alguns desses exercícios que eu lembro que assim, poxa, eu tinha que parar e prestar atenção, aí eu olhava a partitura e falava, não, peraí, Uhum. daí tem um salto aqui, sabe? Então isso nas cordas soltas, né? Porque se eu não me engano, os Sim, saltos, ligadores, você trabalha em corda solta, né? tá lá também na parte de corda solta, são aqueles 30 exercícios iniciais lá. Isso, então assim, realmente, era uma situação que às vezes parava um pouco para daí, assim, às vezes eu tentava colocar uma música no meio, Uhum. né, a colocar uma música para já ir tentando tirar, para ver essa mudança de notas, porque às vezes é uma nota lá na corda mi, daí pá, vai com o terceiro dedo na corda ré. Poxa, até tu não pegar, assim, os dedos, parece que eles realmente lutam contigo. Então, assim, meu Deus, que dificuldade de trazer o dedo para cá, Sim. sabe? Então, realmente é uma coisa assim mas assim, o que me anima é que, tipo, eu já ouvi você falar isso, já vi outras pessoas falando isso, que não adianta, não tem segredo, Uhum. é prática, Exato. é você insistir. Eu costumo comparar sempre com a questão quando a gente aprende a dirigir. Não sei se contigo foi assim, lá eu já estou já há uns par de anos com a carteira, mas já faz lá no início, poxa, cara, era que dificuldade É. de você fazer marcha, ler uma placa, ver o trânsito ao mesmo tempo, parecia impossível, Sim. aprendendo lá na escola. Depois é meio que automático. Eu Exato, exato, imagino que né? seja Ah, algo semelhante, sabe? hoje em dia, para quem dirige, isso já aconteceu comigo um monte de vezes, né? Você sai de casa, você vai num lugar, né? Aí você sai de casa, tal, vai lá, entra no carro, tá, quando você olha, você tá em outro lugar, né? Você fala, eita, cara, eu fui Você para nem outro prestou lugar. Tipo atenção. assim, eu segui qualquer caminho aqui, fui no caminho que eu tô mais habituado e não nada, eu tô em outro lugar, nada a ver. Tipo assim, é tão automático que você nem presta atenção em nada, mas E assim, no e não caminho, quer dizer que você não. tá dirigindo errado, né? Não quer dizer que você furou o Não, semáforo vermelho, que você entrou na rotatória e não deu seta depois, assim. Não, não é isso. Você fez tudo certo, mas é que já tá automatizado, né? E mesma coisa no violino. sempre no fluxo, né? É, Você nem vê as coisas passar. Você pedia, o exato, que aconteceu no trecho tal da estrada? Não sei. Agora, se tivesse entrado um carro, claro, eu teria parado, mas eu estava exato. tão automatizado já naquilo. Mas então, essa, sabe, é a minha grande esperança para essa questão de dedos travados, de mudança de corda muito Sim. rápido, né? Uhum. Realmente é assim, é imaginar que com o tempo isso vai ficando automático, a passada no dedo na nota certa, ela vem quase que automática, Sim, exato. né? O que hoje é assim, não, tem que pensar bem certo de colocar ainda e tal, com o tempo ela vai melhorando. Sim. Não, mas esse é o caminho mesmo, esse é o caminho. Você tá em qual módulo lá agora no da escala, né? Você falou, na escala de Eu sol? estava praticando escala de sol. Tá, Eu beleza. tinha visto as partes das escalas e tal, né? E Uhum. estava praticando escala de sol. Beleza. Bora pra tocar agora. Agora vamos tocar. Quero ouvir como que tá as coisas. Não sei o que que você vai tocar, mas qualquer coisa que for tocar dá pra gente trabalhar. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a escala. Estou praticando escala. Vamos fazer ela mesmo. Uhum, beleza. Eu acho que está afinado aqui. Eu dei uma afinadinha antes. Tá. Você Apesar de tá eu estar parado. no celular agora, né? Eu vou fazer sem metrônomo. Tá, beleza. Mas tenta manter, assim, organizado, né? Assim, o máximo igual às notas. Sim. Vou fazer escala de semibreve. Pode ser mínima, pense em mínima, assim, arco inteiro, dois tempos. Mínima. Isso.
Não pratiquei escala em mínima ainda, vamos lá. Dois. Pode fazer mais uma vez, aí presta atenção nesses detalhezinhos, lá ali o Fá sustenido, né, que esqueceu na volta, na corda Na ré. volta, é. E tenta sempre pensar, né, nessa duas coisas, já para pensar. Eu sei que assim, não vai sair tão diferente agora, mas tenta pensar em manter uma qualidade de som sem sair esse arranhado. Então é um pouquinho menos de pressão no arco, porque você está numa velocidade ok, né? Assim, para fazer dois tempos, está numa velocidade ok, mas quando está com pressão demais, sai esse arranhado, né? Assim, tipo. E na corda Mi, tipo, né? A corda Mi solta, não sei se você notou, mas você fez Sol, Fá, Mi. Aí na corda Mi solta, quando tá com pressão demais, até muda a nota, soa uma outra nota ali no meio. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa pressão, assim. Então, pensa na qualidade do som que eu estou construindo. Não pode ser aquele som assim, né? Não pode ficar desse jeito aqui, por exemplo. Tipo assim. Não pode ficar assim. Mas também não pode ficar com excesso de pressão. E aí fica aquele som assim, né? Então cuidado com isso, né? Tenta aliviar um pouco esse peso para conseguir um som mais limpo. Então pensa em ter um som bem limpo, além, né, da afinação, dos dedos, das notas e tal. Mas pensa num som limpo, então um pouquinho mais de alívio no peso e bem sincronizado. Teve ali umas 3 vezes que aconteceu assim de tirar, tocar a nota e só depois tirar o dedo. Então tenta sincronizar um pouco melhor, sabe? Pá, 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 sabe? Bem sincronizado a troca de dedo com o arco. Então, pensar um pouco na sincronização, um pouquinho mais leve o arco para ter um som mais limpo e não esquecer das notas aí de sol maior. Vai lá. Tá. Realmente, assim, é a grande dificuldade que eu notei me escutando, é esses arranhados. E Uhum. é impressionante porque às vezes quando eu começo no dia, quando eu tô mais, sai mais limpo. A partir do momento que eu vou praticando, que eu vou ficando mais tenso para prestar atenção, para tentar tirar melhor, aí eu vou ponhando mais pressão no braço do arco Sim. e acaba. Tenta Dá aliviar, uma. realmente relaxar o movimento e fazer mais leve. Ok. Noto como o arco ainda insiste em Sim, ficar exato. bastante. Então, o que acontece? Tem que melhorar um pouco esse controle para no talão conseguir aliviar um pouco mais, porque você vê que esses ruídos acontecem principalmente perto do talão, né? Quando vai começar, tipo, e aí quando chega perto do talão fica forte demais. E aí acontece esse ruído. Então, é aliviar um pouco de peso ou pressão, né?
nessa região do talão, sabe? Então, experimenta só agora, só nesse momento. Pode tocar até, pode ser nessa velocidade ou até um pouquinho mais curta as notas ainda, mas cara, assim, no extremo talão, só aqui. Então vai ser só assim, ó. Tá vendo? Bem leve. Cara, tem que ser muito leve. Tem que segurar mesmo o peso do arco aqui no dedão e no dedinho aqui. São os dois que seguram o peso, né? Então tem que sentir esse peso para sair esse som suave. Eu quero ouvir o começo da nota já assim, ó. Tá vendo? Suave, para não sair assim. Né? Exagerei demais, né? Suave, suave. Tá. Pode ficar mais no talão ainda mais no talão. Ainda tá indo muito pro meio, bem no talão mesmo. Só que tem que sentir o peso. Você precisa sentir que o seu dedão tá tirando o peso do arco. Tem que tirar mesmo. Uhum. Abaixa um pouquinho o cotovelo pra ficar só na corda mi mesmo. Isso. Eu gosto às vezes de pegar realmente e praticar assim, não necessariamente fazer a escala toda, Uhum. mas pegar alguma corda, por Um exemplo, trecho na executar. corda, assim. Claro, existe a necessidade de praticar a passada, mas para realmente ter essa noção do controle do peso, sabe? Por isso que eu estava repetindo algumas cordas Uhum. também, mas Sim, vamos sim, lá, vamos sim. tentar Não, e fazer. é bom, é uma estratégia boa pra pensar nisso. Mas eu ainda sinto pesado demais, sabe? Porque esse som, tipo assim, se eu deixo, cara, se eu deixar só o peso do arco, literalmente, né, assim, ó, só o arco, tô fazendo nada, tô tirando peso, tô colocando, tô fazendo nada, né? Só o peso do arco já é demais, né, ó. Né? Então não posso deixar ele ter esse peso. Então por isso que é importante, até a sua pegada, mostra aí a sua pegada no arco aqui. Isso. Tenta sempre manter bem esses dois dedos aqui, né? O anelar e o médio, realmente deixando passar um pouquinho aqui da madeirinha. Porque se fica muito aqui em cima todos os dedos, é mais difícil controlar o peso. Então deixa passar mesmo um pouquinho, tal, não tem problema, sabe? Para realmente conseguir um pouco mais de controle desse peso. Não que eles vão fazer muita diferença, não. Mas é porque eles passando para lá, eu consigo sentir minha mão mais no arco. E aí eu consigo segurar melhor o peso. Então é importante tentar buscar esse som, sabe? O som leve mesmo, leve, leve, zero ruído e só no talão, ó. Isso. O segundo dedo aí na corda ré é um pouquinho mais aberto. Mi, fá, sol, lá. Realmente, tô fazendo, em vez de fazer tô fazendo ele mais próximo do mi do que, né, tô fazendo o Isso. qual aqui. É. Pode abrir um pouquinho mais ainda. Ré, mi, fá. Isso. Isso. Controlando bem o peso para não ficar pesado, o arco não sair ruído.
mais fácil sentir esse peso do arco em quais cordas? Nas mais Ó, agudas? então, é assim, nas mais agudas você acaba sentindo pelo som, né, que são cordas mais sensíveis, né, assim, o som, mas em relação à física mesmo, né, quando a gente tá na corda sol, o peso tá mais aqui do que na corda mi, que já o peso já foi meio que distribuído pela gravidade mesmo, né. Agora aqui Uhum. não, aqui tem bastante peso, né, então eu consegui tocar, mas assim, são variações, porque assim, na corda sol, como ela é mais grossa, ela aguenta um pouco mais também, então... Sim, sim. Então o foco é na corda sol e na corda mi, só que com questões diferentes mesmo de peso, né? Uhum. Eu acho que é uma questão de pegar e praticar isso. Uhum, sim. Você pode tocar assim tudo, cara, só no talão, sabe? Assim, para praticar, assim, quando a gente tem um problema, a gente tem que fazer mais coisas com aquele problema. Então, assim, Sim. no meu talão sai com muito ruído. Aí muita gente aqui que faz nesse caso passa a evitar tocar no talão. E você tem que ser o contrário, você tem que tocar mais no talão. Porque só quando você fizer mais disso que você vai aprender a controlar. Então tem que fazer assim, exageradamente no talão, sabe? Para que realmente trabalhe essa região. E aí existe o outro lado da moeda. Por que que tá tremendo um pouco depois o arco? Porque na ponta é muito leve, né? Então aí, se aqui no talão é muito pesado, aqui já fica muito leve. E aí o som sai aquele som assim, e aí o arco sai da corda, chega a sair É, literalmente. Então aí é o contrário. Depois que você praticar no talão e entender como que faz para tocar no talão, com um som assim bonito, limpo, sem arranhar, aí é o contrário, é buscar tocar só na ponta, mas com um som bem conectado na corda. Que é esse som aqui, ó. Tá vendo? A pronação, que é inclinar aqui um pouquinho, né? O indicador aqui, fazer o indicador, tá vendo? Mudando a vareta ali, né? A vareta do arco até aperta mais quando eu mudo aqui o indicador. Então, aí com isso eu consigo ter essa mesma mordida que existe aqui, né? Ó. Né? Só com o peso do arco. Então, com isso eu consigo colocar mais peso. Só na ponta, só que sem deixar o arco sair da corda, sem sair tremido, sem nada. Mas para isso precisa muito da pronação, é bastante mesmo. Não estou assim só segurando o arco, eu estou realmente colocando pressão com essa inclinação que o indicador coloca. Aí eu consigo manter o arco na corda. E aí depois é juntar as duas coisas, né? Juntar o alívio de peso aqui com a pronação, que é inclinar. E aí volta a ficar normal. Alivia o peso, dedão e dedinho segurando. Depois, pronação. Então, assim, parece simples, né? Conseguir tirar um som constante, mas na verdade tá rolando uma luta aqui de forças na hora de construir esse som. Então, isso acontece naturalmente quando você vai praticando, né? E vai aprendendo. Mas, tipo, quando eu tô tocando uma música, eu tô pensando nisso o tempo inteiro. Tipo, se eu tô tocando, sei lá, assim. O tempo inteiro, eu não tô só passando o arco na corda. Eu tô literalmente tirando peso, coloca peso, tira peso, coloca peso, tira peso, coloca peso, sabe? O tempo inteiro. E aí varia da região que eu tô, né? Por isso que a gente tem aqueles milhões de exercícios iniciais, né? Para realmente trabalhar esse peso sem deixar o arco pular, sem deixar ficar com ruído. Então, aí é que entra aquela parte de aquecimento que a gente está falando, isso vai ajudar bastante, mas tenta realmente trabalhar bastante, foca nesses próximos tempos em trabalhar só o talão, até conseguir aliviar e sair assim, cara, uma troca limpa de uma corda para outra, uma mudança de nota limpinha, sem ruído.
Fazendo tudo no talão, mas assim, muito suave, muito tranquilo, sem nenhum ruído. E aí depois que conseguir fazer isso, aí foca só na ponta. Aí realmente conseguir um som constante na ponta. Tipo, pode ser até do meio pra ponta, porque a partir do meio já começa a pular, né? Então, a partir do momento que eu coloco o peso aqui com o indicador, ele não sai mais da corda, não tem como. Porque e o que eu estou fazendo é literalmente isso, eu estou grudando mais a crina na corda. Né? Mas aí depois para juntar tudo, né? De realmente aliviar o peso no talão, colocar mais peso na ponta. Aliviar no talão, colocar mais peso na ponta. Isso era realmente uma das coisas que mais me incomodava quando eu escutava. Eu acho que a melhor maneira de fazer uma avaliação, se está tendo uma melhora, acho que é realmente se gravar, ou pelo menos o áudio, para Uhum. ouvir se está saindo o som limpo. Porque às vezes aqui a gente tocando até nota, mas não nota sempre. Então, eu acho que é uma maneira legal também de ficar se avaliando se tá tendo um progresso nisso, né? Sim, não, Que é uma e coisa. até porque na hora de tocar tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que não dá pra ter uma noção geral, real do que tá acontecendo. Você tá pensando ali na postura, no jeito que Meu passa, foco tá no muito em dedo, notas, na né? afinação, no tempo, com o metrônomo e tudo mais. Tem tanta coisa acontecendo que não dá pra ter atenção 100% em tudo. E aí quando você se grava, aí você assiste e fala, pô, agora sim, porque aí você não tá fazendo nada, você tá só olhando. Aí sim você consegue avaliar muito melhor, né? Ah, fiz isso, não fiz isso, pô, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou, tal. Aí sim vale assim, a visão de fora, né? Porque você só consegue ter essa visão de fora quando realmente você se gravou e está assistindo de fora. Porque enquanto você está vendo de dentro, sempre vai ter uma visão meio que enviesada mesmo, né? Você vai estar focando em uma coisa ou em outra, não dá para focar em tudo. Então é bom sempre se gravar mesmo, assim, pega, você coloca como rotina mesmo, sabe assim, você estudou lá seus 40 minutos a 1 hora, tal, assim, cara, assim, pega 5 minutinhos depois que acabou e grava. Grava o que você acabou de fazer, o que você acabou de estudar, grava. E aí, nem para me mandar para avaliação, pode até mandar se quiser também, eu assisto e tudo mais, a gente se fala, né? Mas é para você se ver, para você poder se avaliar. E aí, no final do segundo dia lá, grava de novo. Depois grava de novo, grava de novo. E aí, cara, se você fizer isso aí, tipo, um mês inteiro, quando chegar no último dia do mês, você olhar essa gravação, você comparar com a primeira do que você fez naquele mês, você já vê uma diferença. Você fala, opa, assim, é pouca diferença. Em um mês não é tanta diferença assim. Mas vai ter diferença. Se você fizer todos os dias trabalhando no talão, para ficar com som suave, conseguir essa mudança, daqui a 30 dias vai estar muito melhor do que hoje. Então, realmente focar nesse controle, né, agora. Eu acho assim, é importante a gente pensar no mecanismo dos dedos, e querer tocar música e fazer tudo, assim, mas não adianta nada a gente querer sair tocando sem ter ainda uma boa qualidade mesmo, né, de controle do arco, de construção do som, né? É óbvio que também não é para só ficar fazendo isso o resto da vida, né? Mas para realmente tentar encaixar um período dentro desse seu tempo de estudos só para fazer isso. Só para focar no talão, tal, ali, tá assim, sei lá, 10 minutos só de talão para realmente trabalhar e depois faz normal, depois faz exercício normal. Aí você vai acabar de fazer a escala, vai fazer as terças, os arpejos, vai fazer as músicas e tudo mais, tal, beleza, normal. Mas é importante ter um pedaço do tempo dedicado a isso, a só esse foco no talão. Porque hoje é assim, o grande problema sonoro é esse, que está com ruído demais, principalmente nessa região do talão. Então é aprender de verdade a aliviar o peso no talão. E aí depois começar a trabalhar só na ponta, do meio para a ponta, para não deixar pular mais. E aí você vai entender, cara, assim, tem um exercício, é horrível, eu até falei para uma outra aluna também desse exercício, tem um exercício que é horrível, mas ajuda muito a entender quanto de peso precisa na ponta. Você nem precisa fazer no talão. Eu sempre falo para fazer o arco inteiro, mas nem precisa ser o arco inteiro. No seu caso, principalmente, que no talão já está forte demais, mas do meio para cima você pode fazer, até escala mesmo poderia ser, mas pode ser corda solta, solto assim, só escolhe lá, corda sol, por exemplo. Coloca no meio do arco e você vai ter que tocar do meio do arco até a ponta sem sair o som da nota.
que isso significa? É horrível esse exercício, mas ajuda muito. Que é sem forçar, sem fazer assim, sem levantar o ombro, sem nada. É só inclinar aqui a mão. Ó. O que vai fazer diferença é inclinar a mão, que vai forçar um pouco mais o contato da crina com a corda. E você vai tocar do meio para a ponta fazendo assim, ó. E volta. Até chegar no meio de novo. Só que sem sair esse som. Não pode sair esse som. E aí você vai ver, cara, o quanto de pressão que precisa para sair esse som aqui, esse ruído. E aí você vai entender, falar, caramba, dá para colocar muito mais pressão do que aquilo que eu tô colocando. E aí sim, quando você consegue entender qual é o máximo, aí dá para regular. Aí você fala, não, então é um pouquinho menos do que isso. Aí sim você consegue. Sabe? Mas primeiro você precisa saber qual é o máximo. E você vai ver que é difícil conseguir passar do meio até a ponta sem sair o som da nota. Vai ver que é difícil, você vai sofrer um pouco. Mas isso vai ajudar a entender, sabe, quanto de pressão eu coloco no indicador realmente para tocar com um som bonito e até a ponta do arco. Eu acho que a rigidez da crina também pode estar influenciando isso. Talvez ela esteja um pouco rígida, muito... É assim, aquela avaliação que eu sempre falo, né? Assim, tá vendo? A minha aqui tem essa curva do arco, é não deixar perder essa curvatura no meio do arco, né? Então, sempre o arco tem que ter essa curva no meio. Então, o seu dedo não pode passar, né, entre a crina e o arco aqui no meio. Você vê as aprendizagens diferentes, né? A aula que eu fazia, a professora, ela sempre usava de exemplo, olha aqui, ó, a rigidez, ó, ela deixava o arco correr, descer e subir, né? E não dá, se tu vai deixar Não. nessa forma que você falou, ela não tem como, ó, assim Sim, já sim. tá muito tensionado ainda. É, exato. Aí, se você colocar o dedo aí, seu dedo passa, assim, deitadinho, ele passa aí. Então, um pouquinho menos ainda. Na verdade, a crina, ela funciona, não é para ficar dura, ela funciona meio como um amortecedor mesmo, né? Então, ela tem que estar o suficiente para assim, para realmente formar uma unidade, né? Não pode ser também aquele monte de fio de cabelo solto, né? Tem que ser uma coisa só, uma coisa única, mas ela é mole mesmo, né? Assim, se eu tô tocando, tá vendo? O tempo, tanto que eu mexo aqui, realmente mexe a vareta, né? Se aproxima mais ou não e tal. Então, ela é meio que um amortecedor, né? Até futuramente vai ter uns golpes de arco diferentes que vão precisar dessa flexibilidade da crina, né? Para tocar um espicato, né? Que é quando o arco sai da corda, né? Isso precisa dessa, sabe, dessa resposta da crina, né? Para tocar, sei lá, um ricochet, que é um outro golpe de arco que toca, esse é bem famoso, né? Aquela música, né? O arco responde, né? Assim, eu não toco assim. Eu não toco as três notas, eu toco um impulso só, e ele faz os três. Né? Então, para fazer isso, o arco tem que ter uma resposta. E para ter essa resposta, não pode estar tão duro, também não pode estar tão mole. Por isso que existe realmente esse ponto, né? Assim, o ponto ideal é esse que o seu dedo não passa no meio aqui. Na ponta ele passa, no talão ele passa, mas no meio não pode passar. A distância realmente tem que ser menor. E aí isso vai, primeiro, não vai forçar a madeira do arco, tá? Que também, às vezes, quando aperta demais, chega até a ficar o contrário, né? A curva fica assim, né? Do outro lado. Então, isso estraga, né, o arco. E aí, com certeza, também vai estragar a sua resposta que você vai ter tocando, né? O arco que é assim, ele tende a sair mais da corda. Por isso que antigamente, não sei se você sabia, mas os arcos lá do período barroco, do Vivaldi, Bach e tal, não era assim. Era o contrário, eles eram assim. E aí, e por isso que quando a gente ouve, né, as quatro estações, os negócios, as notas são muito mais destacadas, muito mais fora da corda do que na corda. Não é assim, né? Por quê? Porque o arco saía muito mais fácil da corda. Então, quando você deixa o seu arco muito tenso, ou até mais do que deveria realmente de inverter a curvatura, ele pula também muito mais. Então, realmente é achar esse ponto ideal. E o ponto ideal é não deixar o seu dedo passar aqui no meio mesmo. Show. Acho que isso pode me ajudar bastante. Eu estava tensionando talvez muito a Então é corda. soltar um pouquinho, manter essa curvinha, mas assim, não é só isso. É realmente o lado técnico que tem Ah, que sim. focar
em aliviar mais o peso no talão e conseguir essa pronação, né? O maior contato da crina com a corda até a ponta do arco lá. Mas, assim, mas tudo vale, né? Tudo é importante. Então, é o momento agora de, sabe, acho que acima de pensar da afinação dos dedos e tudo mais, é pensar na qualidade do som. Não vai sair da noite pro dia bom. Mas se você começar a pensar mais nisso, daqui 1, 2, 3 meses, já vai estar melhor. Não vai estar 100%, mas já vai estar melhor do que está hoje em relação à qualidade do som, né? Assim, de ter um som constante, legal, bonito, que assim, isso é bom no seu caso, que você também não sofre pelo outro lado. Tem muito aluno que sofre pelo outro lado, que as notas saem tudo sem foco, né? Sai aquele negócio assim. Fica tudo leve demais. Aí também é ruim. E aí é mais difícil, inclusive, fazer esse aluno aprender a colocar mais som do que você, que já tem muito contato. Você já está sempre... Sabe? Então é aliviar um pouco. Agora é aprender a aliviar um pouco disso no talão e aumentar um pouco na ponta. Mas no seu caso é mais fácil fazer isso do que realmente se fosse o contrário. Então, mas é questão de, não, agora vou focar nisso, vou me atentar com isso e assim, não aceitar mais um ruído. Tipo, vou tocar aqui, não pode sair com ruído no meio das notas. Show de bola. Obrigado pela dica, professor. Nada, Leonardo. Tenho mais só uma duvidazinha, que Diga. acho que nós já exploramos o tempo. Cordas, jogo de cordas você me indica? Eu acho que é importante ter um jogo de corda reserva. Sim, é se importante. vai romper. E assim, eu tenho uma mania de comprar tudo muito online, porque assim, às vezes, como você falou, aqui não é um lugar que tu vai achar cordas de qualidade muito fácil. Quase em nenhum lugar você encontra. Só assim, em São Paulo, capital, sabe? Para você ter opções boas de ir lá numa loja comprar. Nem no Rio, sabe assim? Se você mora na capital, ainda vai ser difícil achar uma corda legal para você comprar e que tenha variedades para violino. Assim, violino é o que a gente sofre por não ser violão, né? Porque é mais difícil, tal, tem menos gente. E aí as lojas normais não investem, sabe, em coisas de violino. Então a gente tem que realmente buscar coisas online de lojas especializadas. Tipo lá, HPG Musical, Oliver Strings, tal, essas vibração, né, que são lojas especializadas em violino, viola, violoncelo e tal. E assim, para começar, sempre eu recomendo assim, ó, você tem que testar jogos de cordas diferentes. Então, o primeiro teste mais simples de se fazer é realmente pensar em testar. Eu tenho que testar uma corda com núcleo de aço e uma corda com núcleo sintético, que muda o que é no meio da corda, né? Assim, não é tipo violão. Violão tem corda de nylon, por exemplo, mas a corda é de nylon mesmo, né? Na verdade. No violino não. No violino é só o núcleo, só a parte do meio que é diferente, mas em volta todas elas são enroladas com metal. Então, olhando assim é tudo igual, né? Mas o som é um pouco diferente. Então, as primeiras cordas que eu recomendo testar é pegar aquela Mauro Calisto, que é uma corda bem barata e é uma corda com núcleo sintético. Então, eles fazem de uma forma para ela ficar bem barata, ela não tem aquela bolinha metálica no final, tem só um nozinho e tal. Assim, é para você testar, sabe? Para você aí ver se você gosta desse tipo de som, do som de corda de sintético, né? Aí você testa. E testar, aí depois, sei lá, a gente sempre faz uma troca a cada 5, 6 meses, né, de trocar de corda. E aí na próxima troca você coloca uma corda com núcleo de aço, tipo, sei lá, eruditos lá que tem na HPG. E aí você vai testar as duas já. Você já vai saber qual que é o som da sintético no seu violino, se você gosta ou não, como que é o som do de aço no seu violino, se você gosta ou não. Aí a partir daí você já vai ter pelo menos uma noção. Eu gosto mais desse tipo ou desse tipo. E aí você vai trocando de jogo de cordas e vai testando outros. Porque não existe assim o melhor, o mais recomendado, porque depende de você, na verdade, do som que você está buscando, né, de como você gosta do som do violino e como o seu violino trabalha com aquela corda. Então nem precisa gastar demais, não. Tem cordas bem mais caras, né, assim, 300, 400, 600 reais. Não precisa, assim, para quem está num nível mais iniciante, não precisa subir para esses números, assim. Então essas cordas custam 40, 60 reais no máximo. Então é o melhor para testar e ter opções. E aí ver o que você mais gosta nesse primeiro momento, né? Ótimo, show de bola. Beleza? Uma é na HPG, você falou, e a outra tem... Eu comprei o violino na Oliver Strings. Com certeza tem lá também. Tem a Mauro Calisto tem praticamente em qualquer lugar que vende coisa de violino. Agora, a Eruditos em si é de produção da HPG. Então, aí acho que só vai encontrar com eles mesmo.
Ok, então. Mas depois testa outras cordas também, se você gostar de aço, testa outras cordas de aço das outras lojas, o que que tem e tal, que nessas lojas especializadas sempre vai ter uma boa opção, assim, seja mesmo que seja iniciante, mas vai ter sempre uma boa opção que é melhor do que ir, por exemplo, na lojinha da sua cidade e comprar uma corda lá de violino. Tá, show de bola. Beleza, Leonardo? Então, Bons estudos por aí, qualquer coisa, aquele mesmo esquema de sempre, pode mandar lá o exercício gravado, tal, eu assisto, corrijo, a gente troca umas ideias e tá realmente subindo de nível sempre, né? E essa é a ideia. É difícil, mas a ideia é continuar evoluindo daqui pra frente até o final da vida. com certeza, com certeza. Professor, satisfação conhecê-lo pessoalmente. Valeu! Pessoalmente online, assim, mas é pessoalmente também. Tendo uma conversa direta só contigo, né? Sem ser uma E coisa para o público. E valeu aí pelas dicas, pela orientação. Muito valeu, é legal. Quem nóis. Bons sabe estudos aí futuramente por aí aí. pegamos uma aula particular contigo aí. Fechou, fechou. Bons estudos e qualquer coisa é só falar comigo lá. Manda lá que eu tô sempre de olho lá pra gente poder evoluir juntos. Valeu então. Grande Valeu, abraço. abração, tchau, tchau.